Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa terça-feira, 14 de janeiro, data de reapresentação do elenco profissional. A gente volta a trabalhar, né, primeiro fazendo aquela bateria de exames tradicional de pré-temporada para saber como é que tá a condição de todo mundo, e aí sim você começa a fazer todas as atividades pertinentes para que o grupo principal se prepare e esteja já num bom nível para os primeiros desafios da temporada. O clássico contra o Fluminense no dia 29 de janeiro. Depois você tem a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo no dia 2 de fevereiro lá em Belém, no Mangueirão. Depois no dia 20 de fevereiro você vai ter o Racing no El Cilindro, em Buenos Aires. Na sequência o Vasco pelo Carioca. E aí de novo o Racing no dia 27 no estádio Newton Santos. No meio do caminho entre Supercopa e Recopa, alguns jogos contra os pequenos aí pelo Campeonato Estadual. Estamos voltando com um elenco bem desfalcado, sem reforços ainda anunciados, sem um treinador e sua comissão técnica. Não é o retorno que a gente desejava. E ainda tem uma situação adicional, você sabe, por mais que o Textor, segundo o GE, tenha conversado com os jogadores nessa segunda-feira, através de videoconferência, para tentar, colocar os devidos pingos nos is em relação ao pagamento da premiação da final da Copa Libertadores, especialmente, e que a reunião tenha sido até positiva, segundo foi noticiado pelo portal, ainda assim, uma incerteza. Não se sabe se todo mundo estará presente para essa reapresentação. O Botafogo espera que tudo ocorra normalmente, uma vez que o Textor, que é a cara da SAF, o cara da SAF também, dá para dizer assim, tomou a dianteira, justamente para poder apaziguar os ânimos ali, resolver tudo bonitinho. Mas a gente tem essa incerteza e a gente tem que lidar com isso, Nesse vídeo daqui, eu vou dar a minha opinião, tá? Baseado em tudo aquilo que já foi noticiado, especialmente pegando como parâmetro a nota oficial do Botafogo, que é um posicionamento institucional, não pode ser desconsiderado, claro, e também a própria declaração do Marçal, que era um dos líderes do grupo, lá no Charla Podcast. Tá? Marçal fala coisas muito importantes, porque aí a gente sai daquilo que, não, porque a jornalista tal disse não sei o quê, porque fulano disse não sei o quê, a gente pega a declaração diretamente de um cara que era líder do grupo, certo? Ponto de partida. A nota do Botafogo, ela esclarece uma série de questões, mas existe uma divergência ali daquilo que o Botafogo fala, que foi solicitado por jogadores que já deixaram o Botafogo, e o que o Marçal fala que de fato foi pedido. Tem um ponto aí de ruído, de uma parte com a outra. O Botafogo na nota disse que jogadores que já deixaram o clube, partiu para o confronto, nessa parte da nota, isso é muito claro, pediram 25% de aumento dentro daquilo que havia sido acordado há meses. O Marçal disse que não teve isso. Então tem uma situação aí. O que de fato aconteceu? Porque, segundo o Marçal, na conversa que eles tiveram muito antes, mas muito antes do Botafogo chegar na grande decisão, eles pediram que o dólar fosse estabelecido num mínimo de 5,10. Para o caso de meses depois o dólar se encontrar abaixo dos 5,10, os jogadores teriam ali uma mínima proteção daquilo que iriam receber. E a discussão ter acontecido meses e meses antes é super natural. E é o ideal, inclusive, Porque você não deixa para debater quanto cada um vai receber no calor do momento. Ganhamos, agora vamos debater quanto que o clube vai pagar os jogadores. Ia dar cagada geral, porque a verdade é essa, não tem como fugir disso. Depois que você vence, ainda mais uma final com um jogador a menos, os jogadores iam chegar pro Botafogo e falar, pô, cara, a gente conquistou o maior título da história do Botafogo desse jeito. Então a gente merece aqui ganhar 50%, 55%, 60%. Os caras iam ter o direito de pedir, e o Botafogo, claro, ia ter a prerrogativa de negar. Isso tem que ficar muito claro. Independente da situação, a menos que esteja em contrato, você tem a prerrogativa de dizer não. Que foi, inclusive, o que o Botafogo fez, Quando os jogadores pediram ali um aumento e tal, na premiação, o Botafogo falou, não, a gente não concorda.
Só que aí a gente tem que pegar o todo dessa história. Vai ter muito botafoguense que vai discordar veementemente de mim, tá tudo bem. Eu tô aqui para dar a minha opinião, você não é obrigado a concordar, logicamente. Mas quando a gente tem essa versão do Marçal de que, olha, os jogadores na conversa, eles estabeleceram um mínimo. Então eu vou partir desse ponto. Estabelecer o mínimo não é fixar naquele valor. E aí existe uma grande diferença na hora de você interpretar. Se os jogadores combinaram com o Botafogo ou pediram ao Botafogo o mínimo de 5,10, isso não travou a cotação do dólar em 5,10. Isso era apenas uma proteção para o caso do dólar descer de 5,10. Ah, voltou para 4,80, 4,70, então os jogadores garantiram ali pelo menos os 5,10. Quando você estabelece o mínimo, qual é a parte interessada em definir um teto? Não é a parte dos jogadores, certo? Os jogadores, eles não estão interessados em definir um limite, um teto. Os jogadores querem evitar perdas, mas eles não querem limitar seus ganhos. Quem deveria, portanto, chegar e estabelecer esse teto? Já nessa ocasião, o Marçal não falou que isso foi conversado. Eles falaram só de pedir o mínimo, e o Botafogo achou bem razoável e tudo mais, bababá. Quem deveria ter definido o teto era o Botafogo. Isso, para mim, não tem nem discussão. Porque quem tem que definir o teto para se proteger é quem vai pagar. O Botafogo ia receber o dinheiro da premiação. Então você quer... beleza. Vocês querem limitar suas perdas? Então vocês também têm que aceitar limitar seus ganhos. Porque aí fica justo para os dois lados. Só que caso isso de fato não tenha sido definido... E eu não acredito que o Marçal simplesmente mentiria na cara dura na hora de falar sobre o assunto, de verdade. Não teria razão nenhuma disso tudo ter sido conversado, o Botafogo ter definido um teto e aí o Marçal na cara dura chega lá no Charla Podcast e mente. O que seria facilmente, refutado aí pelo Botafogo. Se o Botafogo realmente não definiu o teto, e eu parto dessa premissa, o Botafogo vacilou. Porque deveria ter definido o teto. Se você concorda com o mínimo, defina o teto. Você se protege também. O dólar pode chegar a R$8, irmão. Mas a gente estabelece aqui, nesta data, que o mínimo é 5,10, protege vocês de um lado, e o máximo é 5,80. Já era uma variação de 70 centavos. Eu duvido que uma conversa como essa acontecendo, que os jogadores não olhariam uns para os outros e falariam assim, o dólar tá 5,10. 5,80 é 70 centavos, mano. Vamos aceitar. O dólar agora tá acima de 6,10. Eu já nem sei mais quanto tá, porque é uma loucura que tá, né? Mas já chegou a 6,18, alguma coisa assim. Mas vamos lá, 6,10. O Botafogo teria se protegido. Se definisse em 5,80, por exemplo, a gente tá falando de 30 centavos. E quando você multiplica esses 30 centavos, que parece uma coisinha à toa, né? Mas quando você pega o valor da premiação e multiplica, isso pode dar diferença de 7 a 10 milhões de reais, cara. Quando você pega de 5,10 a 5,80, dá uma diferença de 7 a 10 milhões de reais. Que você vai ter que pagar a mais. Tá entendendo? Repito. Se não estava estabelecido que o Botafogo assim... o Botafogo tem que aceitar. Independente de qual é a cotação do dólar, o Botafogo tem que aceitar. O Botafogo tinha a prerrogativa de negar. Mas é claro que negando ia gerar uma insatisfação. É claro que colocando na planilha o dólar fixado a 5,10 ia gerar uma insatisfação. Nessa hora, a gente tem que ter a capacidade de saber se colocar no lugar do outro. Eu não sou assessoria do Botafogo. Considerando que as coisas aconteceram desta maneira, certo? Que o Marçal falou o que de fato aconteceu, e eu acredito que nesse caso aqui, ele não teria motivo para inventar, faltou sagacidade, para não falar outra palavra, para quem conduziu essa questão pelo lado do Botafogo. E eu imagino tenha sido o Tairo. Se não foi estabelecido que era fixado em 5,10, que era o mínimo, o Botafogo, no fim das contas, tentou dar uma de João sem braço.
Ah, não, mas a gente conversou de 5,10. Vamos botar 5,10 aqui então. Porque pro Botafogo era muito interessante, claro. Ao invés de você pagar uma cotação do dólar a 6,10, você pagava 5,10. Porra, R$1 de diferença. É óbvio que pro Botafogo é muito melhor que seja 5,10. E eu compreendo, eu consigo entender o que gera insatisfação por parte dos jogadores nesse sentido da premiação. Acho que é motivo suficiente para você chegar e ameaçar não se reapresentar? Claro, nessa história de não se reapresentar, você ainda tem outros elementos, né? Por exemplo, na matéria do GE diz que os jogadores ainda estavam irritados por parte dos atletas que saíram e não receberam suas rescisões, os acordos de rescisão, né? Que é normal. Ah, mas são os jogadores que estão saindo, mas sempre tem ali alguma rescisão. Quando você sai de um emprego, tem um valor a receber. Isso é normal. Nesse ponto, não faz sentido essa irritação. Vamos lá. Contrato de jogadores fechou no dia 31 de dezembro. Certo? O contrato deles ia até 31 de dezembro. Por lei, CLT, o Botafogo tem 10 dias corridos para acertar a rescisão. Beleza? Hoje é dia 14. Vamos dizer que o Botafogo não pagou ainda as rescisões. A gente está falando de 4 dias. Justifica você chegar e falar que não vai se reapresentar? Ah, mas tem jogador que não recebeu ainda o tudo do 13º e férias. Também não justifica você chegar e tomar uma decisão de não vamos nos reapresentar. Você tomar as dores de tal maneira de companheiros seus que saíram já do Botafogo, né? Um grupo tão fechado que você simplesmente chega e fala, não vou me reapresentar. Na minha opinião, isso é desproporcional, tá? Eu consigo compreender, de um lado, a insatisfação, caso o Botafogo, de fato, tenha fixado em 5,10 e dado essa de João sem braço, né? Imaginando que, era o mínimo. Não era o fixado, era o mínimo. Ah, mas os jogadores queriam se dar bem. Irmão, numa negociação, eles iam querer tirar mais do acordo de lá e o Botafogo ia querer descer do lado de cá. Isso é negociação entre as partes, cara. Se tu vai vender teu carro, tu vai vender seu apartamento, você vai tentar tirar o máximo valor dele. E quem vai comprar vai tentar diminuir o máximo, para pagar o mínimo possível. A realidade é essa. Se tu já vendeu um carro, se tu já vendeu qualquer coisa na tua vida, eu duvido que você ficou assim, ah não, tu quer pagar o mínimo pelo meu carro? Então, vamos fazer o seguinte, tô pensando ainda em vender o meu carro, tá? Aí o comprador chega para você e fala assim, pô, então vamos fazer o seguinte, a gente estabelece aqui que o mínimo que vai ser pago aqui, que a gente vai combinar, é de, sei lá, 10 mil reais. Um exemplo. Aí passa, pô, meu irmão, 6 meses. Passa 6 meses. Aí você chega e fala, não, mas, pô, eu fiz algumas melhorias no meu carro e tal. Meu carro, pô, tá tudo zeradinho, pô. Tudo bonitinho. Tudo em ordem, tudo em dia. Aí o cara vira pra você, não, mas a gente fixou em 10 mil. Tu vai falar pro cara, falando, não, a gente não fixou em 10 mil. A gente estabeleceu que o mínimo. Mas de lá pra cá, eu cuidei disso, eu cuidei daquilo, eu ajeitei não sei o quê, papapá. Eu fiz ali, coloquei um dinheirinho pra deixar o carro tudo em ordem e agora eu tô querendo 15. Você não vai estar na sua prerrogativa de chegar e falar que você quer esses 15? É claro que vai. É claro que é uma situação diferente da premiação, mas é só pra gente ilustrar com algo que seja mais próximo da gente. Né? Que seja mais do dia a dia de cada um. Fixar um valor é diferente de pedir um mínimo. Isso tem que ficar muito claro. Então, por esse lado, eu entendo a insatisfação. Mas, por outro, eu acho completamente desproporcional você chegar e ameaçar não se reapresentar. Porque a gente está falando de dias. Dias. A gente não está falando de meses. Parece que o Botafogo ele não paga a rescisão de quem saiu há 3 meses, 4 meses. E não é o caso. Definitivamente não é o caso. Os caras acabaram de sair do Botafogo. A mesma questão de 13º férias. Então, mas a gente não está falando de meses. Nossa senhora, meses? Não está falando disso. Então, eu consigo me colocar no lugar do Botafogo em algumas situações e eu consigo me colocar no lugar dos jogadores em outras. Porque, repito, não sou assessoria nem de um nem de outro. Então, eu tenho a liberdade de ter a minha visão, o meu pensamento sobre essa questão. Você pode discordar de mim um monte de coisa, mas para mim o combinado não sai caro.
O justo é o justo. Se foi falado em mínimo e não foi definido um teto, é normal que os atletas tentem extrair mais valor desse acordo. Assim como é normal também o Botafogo negar, porque tem a prerrogativa. Porém, ao negar totalmente, é óbvio que você gera insatisfação. É óbvio que os jogadores vão chegar, vão conversar uns com os outros e falar assim, pô, irmão, o Botafogo deu uma de João sem braço. Porque a gente falou de mínimo e depois os caras fixarem 5 e 10. Eu duvido que você nessa situação ficaria de boa. Duvido. Duvido. Porque quando mexe no nosso bolso, irmão, aí o buraco é mais embaixo. Quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E claro, vamos ficar de olho para ver se todo mundo vai se reapresentar, né? Vamos ver se à tarde tudo vai acontecer normalmente, vai sair no noticiário, a gente vai ficar sabendo e a gente vai resenhar por aqui. Na hora do almoço eu tô de volta, você é nosso convidado. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!